Olá, hoje nós vamos falar sobre o plano de manejo da APA, a Área de Proteção Ambiental, Vargem Limpa Campo Novo, ou Campo Novo Vargem Limpa, na direção que você quiser, que pega duas bacias principais. É o terceiro plano de manejo aqui do município de Bauru, que também foi realizado da APA Água Parada, que tem a maior extensão territorial do município, na região da Bauru-Lins, a APA do Batalha, que você conhece, e essa terceira região da cidade. Para entender qual é a classificação, a definição desta área de proteção ambiental, suas principais características e a importância dela para a nossa conservação sustentável aqui no município, dois especialistas em suas áreas respectivas vão nos ajudar, os servidores públicos, a Gabriela Souza, ela é engenheira agrônoma do Departamento Zoobotânico da Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, e o Luiz Carlos de Almeida Neto, diretor do Botânico, mas que participa especificamente, inclusive junto aos órgãos como o CONDEMA, nas discussões do plano de manejo há bastante tempo. Obrigado por nos receber pelo Sistema Zoom aqui para a Rádio e a TV Câmara, Gabriela e Neto. Obrigado a você, Nelson, pelo convite. Para a gente é importante estar falando desse assunto para a população de Bauru. Obrigada, é um prazer também estar falando sobre isso e a gente quer aproveitar essa oportunidade para esclarecer cada vez mais sobre o assunto. Legal, eu comentei que tem duas outras APAs, quem é bauruense aqui sabe, eu já deveria ter decor, que nós temos 3 áreas de proteção ambiental, esta é a terceira já com o plano de manejo, como eu mencionei na origem. Quais características principais a gente tem desta área de proteção? Porque ela é a menor das 3, mas ela tem os maiores fragmentos conectados do município, uma importância e reserva de vegetação, portanto. Bom, Nelson, como você disse, essa unidade é a menor, mas porém não a menos importante. Na verdade, todas elas são importantes dentro do município, cada um com a sua função e o seu objetivo de criação. A APA Vargem Limpa Campo Novo possui no seu território de abrangência, que quem não conhece, que vai desde da estrada João Ribeiro de Barros, na altura ali do Zoológico, Jardim Botânico, do Nesp, até o rio Campo Novo, córrego Campo Novo, só para o pessoal ter uma noção de abrangência. Nesse espaço territorial encontram-se grandes fragmentos de vegetação de cerrado conectados, né? Isso traz uma importância ambiental desse tipo de vegetação para o município e para o estado muito grande nesse sentido. Para entender, Gabriela, para quem não sabe, que nós temos remanescentes de cerrado aqui, percentualmente, apesar da degradação histórica, da redução do cerrado em todo o estado de São Paulo e no país, que é bastante representativo do ponto de vista de Bauru, embora a gente tenha ficado com uma porção pequena no tempo, infelizmente. Sim, a porção de cerrado que tem em Bauru, assim, eu vejo como um diferencial, talvez, na cidade, na região, né? Porque além, o Estado, né, considerou isso e, assim, trouxe essa relevância através da criação de unidades de conservação nessa área, né? Então, assim, é uma área que tem sobreposição de unidades de conservação, né, pela relevância desses fragmentos de cerrado. E eu vejo, assim, como uma importância muito grande, porque realmente é um diferencial, né? São poucas cidades, poucos municípios no estado de São Paulo que tem essa quantidade de área de cerrado ainda, né? Principalmente em fisionomia florestal, né? Que áreas de sobreposição a gente tem aqui do chamado mosaico para as pessoas entenderem, Neto, dessas unidades de conservação? Então, assim, né? Para quem não conhece um pouco a história ambiental dessa região, só complementando uma coisa da Gabriela, é que é o seguinte, essa região do município, o município de Bauru, é considerado área prioritária para a conservação do Cerrado Paulista, né? Então, dentro desse escopo, o Estado voltou os olhos para o município e mapeou essas regiões, né? E enxergando em Bauru esses grandes remanescentes dentro da APA do Vargem Limpa Campo Novo, né? E o que ele fez? Dentro da estrutura de criação das unidades de conservação, ele pegou as áreas públicas,
né, e transformou em unidade de conservação de proteção integral, que é parte da Unesp e o Jardim Botânico, e as áreas particulares transformou em uma área, né, uma área de relevante interesse ecológico, pegando só os fragmentos vegetacionais da região. Entendi. Tá. Quando a gente fala da área da APA, para as pessoas identificarem na cabeça, nós estamos falando de 2 bacias, ela tem abrangência sobre 2 bacias, por isso Campo Novo e Vargem Limpa aqui? Exatamente. Então, a bacia do Vargem Limpa, que nasce dentro da área da Unesp, né? A nascente está dentro da área de reserva da Unesp, corta o Jardim Botânico, né? E a partir que passa a estrada João Ribeiro de Barros já acabou o limite físico da APA, né? E por outro lado, do outro lado da bacia, né, tem a bacia do Campo Novo, que pega todas as propriedades particulares mencionadas anteriormente. E marca a divisa também do município. E acaba marcando a divisa do município também no COR. Tá. Quando a gente fala de fragmentos conectados, sobra fora da nossa dimensão territorial aqui algum pedaço para Pederneiras, por exemplo, ou não é o caso? Sobra sim, sobra em Pederneiras e Agudos tem alguns fragmentos importantes que fizeram parte dessa criação do Mosaico Paulista de Conservação do Cerrado. Legal. Para as pessoas entenderem e ajudar nisso, o Mosaico Paulista do Cerrado significa que nesse local pode alguma coisa mediante alguma condição ou não pode nada do ponto de vista de edificação ou outro tipo de atividade? Bom, Nelson, é importante as pessoas saberem... Pois não. É importante as pessoas saberem que, assim, mesmo sem a existência da unidade de conservação, a vegetação do Cerrado já é protegida no estado de São Paulo, tá certo? Sim. Então, a criação da área, que é a área de relevante interesse ecológico, ela traz, dentro do seu escopo de criação, a possibilidade da existência humana nela, assim como a APA, né? A APA municipal do Vargem Limpa Campo Novo também é uma unidade de conservação de proteção integral que permite a presença humana. Quando a gente fala no plano de manejo, que a gente vai detalhar mais logo à frente, a gente justamente está disciplinando esse uso dentro do seu território, tá certo? E das unidades criadas pelo Estado, a RVS, que é o Refúgio da Vida Silvestre, que pega parte da área da Unesp e o Jardim Botânico, essa sim já tem uma característica de proteção maior, onde a presença humana já não é permitida, né? Com um grau de proteção maior. Tá. Quando a gente fala que... Vale ressaltar também... Pois não. Não, que pode... a RVS também está, como o Luiz já havia falado, elas estão em áreas públicas, né? Então, assim, existe a restrição, né, do uso, mas, assim, são áreas públicas, né? Então, não é um problema, assim, considerável, né, nesse sentido de propriedade mesmo, né? Ok. Então, é possível fazer a proteção sem ter um problema de propriedade. Legal, mas só para as pessoas entenderem que como ela tem a legislação do Cerrado, que é de 2009, tem a caracterização de unidade de conservação, independente da nossa classificação municipal aqui que a gente está tratando, e tem o Mosaico, são sistemas de proteção de outras normas superiores que já haviam sobre esta região. Não havia, assim, com a criação das unidades novas, né, você cria um grau de proteção maior, porque aí é o Estado também olhando para aquele território municipal. Tá? Okay. Agora, não é só mais o município que quer conservar essa área, como foi feito desde 1996. O Estado agora também tem interesse na conservação desse espaço territorial, devido à importância dos fragmentos aqui existentes. Ok, eu estou explicando para quem está em casa, a gente está conversando com a Gabriela e com o Luiz Carlos pelo sistema Zoom. Se você tiver um delay, um atraso que a gente chama de imagem em televisão, não se incomode, a gente vai continuando aqui
tranquilo com o nosso bate-papo. Bom, é só para ajudar um pouco mais no raciocínio como leigo, imaginando aqui em posição de consumidor da informação, Neto e Gabriela, quando você fala de seccionamento ali, a rodovia ela chega do ponto de vista de imaginar desse fragmento conectado, ela chega a seccionar ou não é o caso aqui, é uma questão de divisão territorial só geográfica? Não, ela não secciona, ela está abrangida entre espaços físicos que ficam de uma forma fácil de observação, né, onde que ela está inserida dentro do território, né? Então, quando foi criada essa unidade, foi observado esses espaços físicos para se tornar fácil a sua observação e a sua vigilância e a sua gestão. Tá. Isso significa, Gabriela, para as pessoas entenderem do ponto de vista de memória aqui, na cabeça, lógico, os bauruenses, que a gente está falando da Unesp, Reserva Florestal, Botânico, Zoológico, até o Lauro lá, do ponto de vista só de vegetação mais contígua, vamos dizer assim? Exatamente. Esses que você mencionou são os fragmentos principais, né? Mas tem alguns remanescentes em alguns loteamentos, né? Um pouco no Vale do Igapó, enfim. Mas assim, esses que você mencionou são os principais. Tá. O Vale do Igapó tem um pedaço ou não? Assim, só esses fragmentos que a Gabriela mencionou, da Unesp, Jardim Botânico e Lauro de Souza Lima, já são aproximadamente 800 hectares de vegetação contínuos, né? E o resto está espalhado no loteamento que ela mencionou e nas áreas rurais, né? Tá. Eles vão se permeando e formando corredores também entre eles. Ok. Nós temos um pedaço do Vale do Igapó, regiões mais urbanizadas, com regularização fundiária ou não? Não é o caso? Tem só uma parte? Não. Nós temos dentro da APA municipal, nós temos o Manchester e o Tangarás, ok, né, nessa porção do território, e mais para trás nós temos o Vale do Igapó também dentro do território, que são consideradas áreas urbanas, né, dentro desse limite do território municipal, que estão em fase de regularização dos seus espaços. Tá. Do ponto de vista de classificação dessa região, desses fragmentos conectados, me parecem que eles já estão bem claros na cabeça das pessoas. Tem algum ponto que vocês acham importante de ser mencionado, usando um paralelo aqui do manejo da água parada, que eu acompanhei, por exemplo, que tinha, infelizmente, ocupações chamadas clandestinas ou chácaras que não eram chácaras, mas de parcelamento menor que o módulo rural, essas condições que vão necessitar estão sendo apuradas pelo Ministério Público. Nesta APA tem esse tipo de uso irregular ou não é o caso? Também tem, Nelson. Na verdade, o município inteiro está atravessando esse problema dessas áreas irregulares. Não é só a APA do Água Parada, nem a do Batalha. A do Vargem Limpa também tem esse tipo de ocupação do solo irregular. Moradias? Sim, moradias. Tá. Neste caso, para as pessoas entenderem como foi o procedimento do outro, qual é o encaminhamento a partir do plano de manejo que redefine e classifica isso? Bom, o plano de manejo, ele mostra onde que estão esses assentamentos irregulares, né, dentro do plano de manejo, e coloca a prefeitura ver a viabilidade da sua legalização ou não, né? Então, o plano de manejo apenas aponta onde eles estão localizados, aí passa por uma análise da prefeitura, né, usando os instrumentos jurídicos que existem no momento, para ver se cabe a sua regularização ou não. Vale ressaltar que é exatamente isso, né? Não é uma regularização automática, né? O plano de manejo, ele não vai trazer a regularização automática. Porém, assim como do Batalha na Água Parada, ele pode trazer diretrizes, se caso houver regularização, ele vai ter que adequar essas diretrizes, né, como nas outras áreas.
diretrizes ambientais, né? Tá. A partir do que a gente está comentando aqui, é possível que as pessoas já tenham em mente que nós temos uma caracterização bastante clara, não que nas outras não tenham, por exemplo, dos fragmentos conectados, vegetação contígua ali, bem formada, né? Porque tem o zoológico, inevitavelmente comentando aqui a mata da Unesp, que a gente chama de forma genérica, tem esses pontos e alguns mais ou menos urbanizados ao longo do tempo por parcelamento de solo a ser regularizado ou não. Tem alguma outra característica importante, fora essas que eu mencionei? Não, essa já é uma característica muito relevante, na verdade, né, Nelson? Sim. Só que, assim, junto desse universo dos fragmentos, tem vários córregos e afluentes do Campo Novo e do Vargem Limpa que alimentam essa bacia, né? Então, é uma região muito rica de água também, e uma região que possui uma característica interessante, por ter essa grande expansão de vegetação, ela tem uma recarga sobre os aquíferos muito importante para o município, né? Que uma das funções, né, que a gente fala dos serviços ecossistêmicos que as áreas naturais trazem para o seu espaço onde estão inseridas, são essa capacidade de infiltração de água das chuvas para alimentação dos aquíferos, né? Seja eles quais forem, né? Os mais superficiais e os mais profundos. Só para sedimentar mais um dado, quando a gente fala da questão do cerrado, proporcionalmente é a região que tem a maior contribuição proporcional aqui das 3 APAs naturalmente, do ponto de vista até regional? Com certeza, né? O município de Bauru é a região que tem mais relevância em questão da vegetação do cerrado. A gente tem alguns fragmentos dentro do município, na área urbana, mas a maior quantidade está dentro da APA, com certeza. Porque as outras APAs, elas são vegetações que não são de cerrado, né? Tá. Quando você cita, Neto, sobre a questão importantíssima da recarga do aquífero, que uma parte do público não conhece, enfim, por desinformação sobre conteúdos ambientais, do ponto de vista da função do próprio cerrado, sua característica em si, a gente está falando também de alguma outra opção em função dos afluentes de água eventual para a superfície ou não? Isso está localizado lá no Água Parada, como a gente bem sabe? Tecnicamente falando, assim, as pessoas apontam a região do Água Parada e do Batalha como as principais, né? O próprio plano de águas do município, o plano diretor de águas do município apontou isso, mas a gente não pode ver as questões apenas relacionadas ao abastecimento público, né? Se você for ver o tamanho daquela represa que tem no Vale do Igapó, você vê a capacidade de água que tem o Campo Novo de represamento que poderia servir no futuro, tanto para o abastecimento de uma determinada região da cidade, como para abastecimento e uso na irrigação rural, né? Daquelas áreas que estão inseridas dentro dessa zona rural do município. Legal. Um outro dado, como a gente tem ali algumas regiões com adensamento significativo, só para citar o Tangarás e o Manchester, por exemplo, ali tem uma área contaminada, identificada por problemas relacionados à produção de bateria, saturnismo, lá de trás, né? Sim. Essa área foi contaminada no passado, ela sofreu várias consequências ambientais e ajustes ambientais determinados pelos órgãos gestores do Estado, na época, para minimizar esses impactos, né? Com ações de retirada do solo superficial e monitoramento de água do solo para ver o nível de contaminação, entre outras que foram feitas no bairro do Tangarás e Manchester. Tá. Um outro dado, só para as pessoas entenderem e não ficarem curiosos aqui, como a gente está falando da região da Unesp, né, e está isso a mata mais ao fundo para as pessoas tentarem visualizar o que estamos conversando para a Rádio e TV Câmara, Neto e Gabriela, temos um fragmento importante que a gente discute aqui bastante tempo por várias razões, que é a chamada floresta urbana, cerca de 500 mil metros quadrados de mata ali ainda, mas ela não está dentro da APA, né, ela está ambientalizada, vamos dizer aqui, urbanizada dentro do segmento, felizmente ou não, né?
Talvez eu acho que é o fragmento mais relevante fora da APA, né? Fragmento cerrado mais relevante. Atualmente, ela ainda é uma unidade de conservação, né? De acordo com o plano diretor. E também ela foi contemplada também no Mosaico Paulista, né? Então, ela é hoje também uma unidade de proteção integral também, de acordo com o Mosaico Paulista. Mas, então, aí que se mostra a importância dessa área, né, para o município. Tá. Ela tem uma função ambiental extremamente relevante, porque ela ameniza, né, a questão de ilha de calor, enfim, todas as problemáticas que traz a urbanização. Por isso é que vocês estão, de forma aqui específica no nosso bate-papo, também reforçando a questão da riqueza biológica desta APA em especial. Exatamente. Ok. A partir dessa caracterização, para as pessoas entenderem, você tem uma classificação de usos especificamente delimitadas, a definição de fauna e flora, enfim, desses territórios, que completam o ciclo das 3 unidades, das 3 APAs aqui do município, de algo que a gente estava aguardando há bastante tempo, né? Sim, o município tinha essa dívida, né, de fazer esses planos de manejo. E eu acho que agora finalmente está cumprindo o seu papel na formação desse último plano de manejo que faltava, né, dentro das áreas municipais, para concluir e poder dar uma clareza para as pessoas que moram nessa região, né? Tanto que o plano de manejo é uma maneira popular de se construir, né? Está tendo agora a construção, foi apresentado o diagnóstico, né? E teve uma oficina participativa para ajudar na construção desse plano. Legal. Quais são os passos agora? Ele é submetido ao Conselho do Município, já foi o CONDEMA, tem a apresentação do diagnóstico em outras etapas? Os membros do CONDEMA, do Conselho do Município e do Conselho Gestor da APA foram chamados também para participar da oficina participativa, que ocorreu no dia 9. E agora, os próximos passos é a construção do zoneamento, né, do planejamento, que é a construção do que pode ou não pode fazer nessa APA, né? Legal. Então, essa discussão vai ser realizada junto, principalmente com o Conselho Gestor da APA, com o CONDEMA, e assim, a empresa, e do Conselho do Município também, mas a empresa contratada, né, que está fazendo plano de manejo, ela vai fazer essas discussões agora nas próximas semanas. Ok, mas de qualquer forma é um instrumento diagnóstico que vem também em boa hora, porque estamos com a revisão do plano diretor, né, de 2018 em andamento, e isso se conecta com a produção de uma legislação atualizada aqui em relação a essas definições. Exatamente, é um excelente momento para estar acontecendo, né? Porque está tendo essas discussões e o próprio plano diretor remete as questões ambientais aos planos de manejo. Legal. Luiz Carlos de Almeida Neto e Gabriela Souza, muito obrigado por ter nos ajudado a entender as principais questões aqui. Se tiver complemento, por favor, fiquem à vontade. Eu estou colocando na cabeça das pessoas que é nessa região, além do zoológico, a gente já falou da Unesp, do botânico, lógico, do fragmento ali conectado que tem da rodovia Bauru-Jaú, temos ali próximo a instalação, por exemplo, da previsão do prédio, se não mudar o projeto, do próprio Poder Legislativo, inclusive do Poder Judiciário, lado do Hospital Estadual, que contempla essa grande região da cidade. Exato. Na verdade, Nelson, é importante essa entrevista também, não só para esse esclarecimento, que é importante, mas também para aproveitar e convidar as pessoas que moram nessa região a estarem participando desse processo, né? Todas essas informações acabam sendo divulgadas na mídia, né? Passando as informações, e a gente espera que as pessoas que moram e que fazem parte dessa área, trabalhem nessa área, façam parte desse processo da construção do plano de manejo junto conosco. Legal. Obrigado, viu, Gabriela, por participar conosco. Queria agradecer também a participação, né, que é uma oportunidade de a gente apresentar o plano, a construção do plano, né,
quero reiterar o que o Luiz falou, né, que a participação popular é importantíssima para a construção do plano. E assim, eu gostaria também que as pessoas participassem mais, né, nas próximas reuniões que vão ser feitas, vão ser divulgadas as reuniões. Então é importantíssimo que todo mundo participe. Ok. Muito obrigado, eu já despeço de vocês aqui pelo Zoom. Eu vou antes me despedir por quem nos acompanha pela rádio a TV Câmara. Já converso com vocês e você que está nos acompanhando pode assistir esse programa na íntegra, a hora que você quiser, também pela página da TV Câmara no YouTube. Agradecemos ao Luiz Carlos de Almeida Neto, ele é diretor do Botânico, nos ajudou a entender o plano de manejo, que ele acompanha desde o começo das outras APAs aqui no município, e a engenheira agrônoma do Departamento Zoobotânico da Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA de Bauru, a Gabriela Souza. Até o nosso próximo encontro.